Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, se vocês pudessem ver a visão que eu tive, eu vi o diabo dando uma carreira daquela, que as patas dele batiam na bunda. Você pode glorificar a Deus por isso? Diga assim para o seu irmão, ele vazou. Ficou nem em poeira. Aleluia. Porque o nosso Deus se chama Yeshua HaMashiach. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Pode pegar a sua palavra, sua espada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 1 em diante. Eu estou muito feliz porque o Senhor respondeu para nós. E o Senhor consertou uma situação que estava muito difícil aqui nessa casa. Quando eu falo casa, eu falo Remi. Porque nós estamos experimentando níveis de batalhas que nunca lutamos antes. E a resistência de Satanás, não só na vida dos pastores, mas na vida de cada ovelha, ela é real, ela é nata. E o diabo, ele agiu, ou resistiu, porque ele já correu hoje. De uma forma tão grande que a gente sentia a opressão no espírito, sentia a opressão na vida secular, sentia a opressão na própria saúde. Essa igrejinha aqui, quem passa não dá nada, né? É mais uma igrejinha de garagem. Mas o reino do Espírito, essa igrejinha é o calo do sapato do diabo. No reino do Espírito, aqui a gente tem batalhado guerras a nível de principados e potestades, a nível de município. E o diabo não tem vez em Caruaru, porque nós estamos aqui. E a gente estava tentando lutar e a briga estava medonha. Isso refletia para a vida de vocês aqui. Quem nesses últimos 40 dias não passou por um sufoco, não consegue respirar, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. A assiduidade à igreja diminuiu. Isso é o diabo. Isso é o nível de batalha que nós estamos vivendo. Mas hoje ele correu. Amém? E o Senhor me deu essa palavra, eu nem fiz esboço, porque foi tão... Quando eu fui lendo, ele foi saltando do texto. O ensinamento de Deus para nossas vidas, eu vou apenas transmitir aquilo que já foi me dito. É por isso que eu estava pulando tanto aqui de alegria. E ninguém sabia o porquê. Estava dando glória aqui de alegria. Porque primeiro a palavra de Deus vem ao profeta, para depois a nação. Amém? Então eu vou ler bastante a Bíblia, como eu gosto. A gente vai prestar atenção nos detalhes. Como eu falei, nós estamos em uma guerra espiritual medonha. Medonha. Tá certo? E quando eu comecei a ler esse texto, que o Senhor me fez meditar. Vamos ler a partir do versículo 2, capítulo 1. Certo dia, Acasias saiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Tá? A gente está lendo 2 Reis, capítulo 1. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebud,
deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbitita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus de Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Elias foi embora. Essa foi a primeira palavra de Deus. Acasias aqui representa um principado, uma potestade. E nós, em um primeiro instante, a nível de Remi, nós demos uma cipuada nele. Mas Deus diz a partir desse texto para nós, que esse principado, ele não morreu. Esse principado, ele levou a porrada, ele está doente. Mas hoje a palavra de Deus é: assim diz o Senhor, ele não se levantará mais dessa cama e ele morrerá. Levante a mão para o céu. O diabo que está prendendo a sua vida espiritual. Acasias consultou um demônio chamado Baal-zebude, que no original significa o Deus das moscas. É o Deus da doença. É o Deus da pobreza. É o Deus da fraqueza. E em nome de Jesus, levanta a mão bem alto. Você vai repetir a palavra de Deus por meio profético. Diga: em nome de Jesus. Toda doença, toda fraqueza, todo desânimo, toda ação de Satanás não se levantará mais, estar destruído, porque assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Deus das moscas acabou, foi repreendido, não existe mais peso, não existe mais nada. Estamos livres a voar na presença de Deus. Você crê nisso? Então se prepare que amanhã alguém vai ligar para você com a porta de trabalho. Se prepare que amanhã você vai acordar e vai saber que aquela doença não está mais em você, porque assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que estava ainda contrário às nossas vidas, foi até hoje. Que haja liberdade, libertação do pecado, libertação da doença, libertação da falta de crescimento, libertação da falta de prosperidade, em nome de Jesus. Elias foi para o rei. Deus disse: Elias, assim diz o Senhor, Acasias não se levantará mais, porque ele vai morrer. Porque assim diz o Senhor. Amém. Amém. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você pense agora naquela situação que está um nó, no desânimo da sua vida que está um nó. Esse é o Deus das moscas fazendo isso com a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale isso, com a mão no peito. Todo nó, todo empecilho, tudo que me impede, caia por terra em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus, querido. Glorifique a Deus. Aleluia, gente. Quando eu li esse texto, gente, só faltou eu dar grito lá em cima.
Porque então eu tinha lido, ainda não tinha entendido a mensagem de Deus. E quando eu estava no banheiro, eu disse assim, o que é que o Senhor quer falar com isso? Quando caiu a ficha, quando o Espírito disse, é porque eu estou sentenciando a morte e o término desse Deus maligno que está sobre vocês. Impondo sobre vocês. Eu disse, glória a Deus. Eu disse, aleluia. Queridos, e foi na hora. Eu estava com indisposição, eu estava com a garganta doendo. Na hora, o Espírito gerou uma vida dentro de mim. De alegria, de paz, de saúde. Não existe mais o diabo, ele está derrubado, destronado. Em nome de Jesus. Se prepare para sair escândalos no governo. Porque o Deus das moscas que estava no município da nossa cidade foi destronado. Se prepare para ouvir escândalos, pessoas caírem porque roubaram, porque mentiram. Porque o Deus de Israel falou, e se o Senhor falou, está falado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, essa foi a primeira parte da mensagem. São 3 partes. Tá bom? A segunda parte da mensagem foi do versículo 5 em diante. Vamos ler junto? Quando os mensageiros voltaram ao rei, e eles lhe perguntou, por que vocês voltaram? Versículo 6, e eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-Zebute, Deus de Ecrom, por isso você não se levantará, mas dessa cama certamente morrerá. E o rei lhe perguntou, como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam, ele vestia roupas de pele e usava cintos de couro. E o rei lhe concluiu, era o tesbitita Elias. Sabe? O que é interessante? Que as vestes de Elias eram vestes proféticas. E nós precisamos nos movimentar debaixo da visão profética. Saber o que Deus está falando e se movimentar naquilo que Ele está falando. Porque se não for assim, não existe evangelho, existe religião. A grande diferença da religião para o evangelho é a palavra profética que te guia. Sabe por quê? Porque quando o mar estava bravio, os apóstolos estavam a padecer. Jesus, quando ele aparece no mar, e os apóstolos dizem, é um fantasma. E no desenrolar das histórias, vocês sabem, Pedro disse, é tu, deixe-me ir a ti. É interessante que Pedro, ele sai do barco e ele pisa sobre, não é é sobre as águas. E onde é que ele estava pisando? A água não endureceu, querido. A água não endureceu. Ele estava pisando sobre a palavra profética que Jesus o determinou. Venha a mim. E ele coloca o pé e pisa na palavra. E ele coloca o pé e pisa na palavra. Você precisa das suas vestes proféticas. Você precisa andar na direção profética de Deus. Deus é real. Não podemos viver como se não fosse. A palavra de Deus é real. Não podemos viver como se não fosse. Aonde você está pisando? No seu barco de conforto ou na palavra de Deus? Diga assim para o seu irmão, teu barco de conforto afunda. Mas a palavra de Deus estabelece e fundamenta os teus pés. Bota a tua roupa de couro, irmão. A tua roupa de pelo. O teu cinto de couro. E vai entregar aquilo que Deus mandou você falar. Você precisa viver no profético. E nós, como eu falo a igreja de Caruaru, nós temos uma séria dificuldade em entender a voz profética. Porque nós fomos criados numa situação de que o dom da profecia era o ministério profético, e isso não é verdade.
O dom da profecia é algo que envolve o indivíduo. O ministério profético é algo que envolve o coletivo, é uma direção, é uma propositura, é algo que fundamenta uma igreja, que fundamenta um povo, que fundamenta uma família. E isso é desprezado, né? E quando as pessoas chegam aqui, a primeira grande dificuldade das pessoas é entender que existe uma uma direção profética em tudo que a gente faz. Porque se não for assim, Acasias prevalece. E graças a Deus, aqui no Remi, nós temos esse apelo àquilo que é profético. Nós temos apelo para entender o que Deus está falando e se movimentar baseado naquilo que Deus fala. E nós precisamos andar assim. Andar assim, não é trabalhar para Deus, não é isso, não faça isso, é se movimentar na direção de Deus. Vou fazer uma pergunta muito forte para você. Qual foi a última direção de Deus para a sua vida? Se movimente baseado na direção de Deus para a sua vida. Porque pode estar uma tempestade danada. Aonde você pisa, Deus cria chão. Aonde você pisa, Deus cria chão. Amém, gente? Como é que está a tua roupa de pelo? Como é que está o teu cinto de couro? Como é que está a tua direção profética a respeito das coisas de Deus? Nós precisamos ser filhos de verdade. Filhos que se movimentam de acordo com o Senhor. Filhos que modificam uma nação. Filhos cuja vida expressa Jesus de uma maneira incontestável. Aleluia. Deus não quer muito de você não, querido, entenda isso. Veja que o rei diz, ele é o Tesbetita Elias. Tesbetita era uma cidadezinha, pequenininha, que ninguém dava importância. O que significa, pastor? Que a sua identidade fundamenta o seu chamado profético. Deus não quer que você seja o super crente, ou o crente top das estrelas. Deus quer que na sua individualidade, na sua simplicidade, você se movimente no profético. Amém? Diga assim para o seu irmão. Você precisa se vestir de pelos e colocar o cinto de couro. Você precisa colocar as vestes proféticas da sua vida. Sabe por quê? Porque quando você está com as vestes proféticas da sua vida, o diabo não brinca mais com você. Ele não brinca mais com você. E o diabo ele tem brincado com muitos aqui. Quando você coloca as vestes proféticas, olha o que diz o versículo 9. Em seguida mandou um oficial, o rei, o cão, o demônio, o principado, mandou um oficial dele com os seus soldados para procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Quem tem as vestes proféticas diz assim: o diabo não manda em mim, quem manda é o Senhor. O mal não manda em mim, quem manda é o Senhor Jesus. O Senhor Deus de Israel é quem manda em mim. E se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma demônio, você e seus anjos. Aleluia. Quando o diabo te procurar, querido, querendo te dar alguma ordem, querendo te dar uma direção, se você estiver com as suas vestes proféticas, olha para a cara deles assim: você não manda em mim, Satanás.
Você não governa a minha vida, você não governa as minhas finanças, você não governa a minha saúde. Se eu sou o homem de Deus, que o fogo de Deus queime toda a ação das trevas. Em nome de Jesus. Seja livre dessa doença, seja livre dessa incapacidade de crescer, seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, é interessante que, mais uma vez, o diabo parece que não aprende. Ele apanha e gosta de apanhar mais. Ele vai até Elias com o oficial e com seus demônios e diz: olha, o rei manda dizer que tu desças. E Elias diz, implicitamente, só existe um rei, que se chama Yeshua HaMashiach, e você é mentiroso. Que desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, eu os consumo. E quando a gente lê esse texto, a gente entra na perspectiva de um Deus vingativo, que estava matando pessoas. Mas não é isso. Isso aqui era uma perspectiva profética de Deus e dos demônios. E a gente tem que ser bruto com o mal. Que haja fogo que consuma, em nome de Jesus, toda ação do mal nas nossas vidas. Mas para isso eu preciso as minhas roupas proféticas. Para isso eu preciso ter sonhos. Para isso eu preciso ter direções bíblicas. Para isso eu preciso ter visões. Diga assim para o seu irmão: saia do barco que está afundando e pise na palavra de Deus. E pela terceira vez, os oficiais do demônio, os soldados do demônio, foram até o homem de Deus e travestidos de humildade, disseram ao rei: manda te dizer que rei nenhum, só existe um rei, é o Senhor Jesus, e eu só me movimento depois que ele falar. E ele veio todo humilde, todo: olha, tem compaixão de mim. Demônio, eu não tenho compaixão do demônio, eu não tenho compaixão do diabo, eu não tenho compaixão de nada do que é dele, porque se eu estou aqui, é para o fogo de Deus descer e consumir toda raiz de amargura, toda raiz de pecado, toda raiz de prisão, em nome de Jesus. Aleluia. Se você soubesse o fogo que está aqui, que está me queimando. Aleluia. Aleluia. Pode vir, diabo, que o fogo vai arder. Mas é o fogo de Deus. Pode vir, demônio, tentar prevalecer contra nós. Mas a palavra de Deus está sobre as nossas frentes. A palavra de Deus está sobre as nossas frentes. É melhor correr. Aleluia. E os soldados chegam lá no versículo 13. Se ajoelham e fazem aquela firula. Como se o homem de Deus se movimentasse por compaixão. Ele não se movimenta. Eu acho que Elias estava prestes a dizer: se eu sou homem de Deus, todo mundo de joelho lá. Elias estava prestes a dizer: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Mas aí o anjo aparece e diz: Elias, não tenha medo desses camaradas. Vamos lá para o versículo 15. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Oh, aleluia. Aleluia. O que Deus disse? Uma direção. Vá. Mas o inferno é ali. Mas vá ali dentro. Aleluia. Porque eu estou com você. Mas o inferno, vá dentro do inferno. Porque o poder que está sobre a sua vida vai expulsar Satanás aonde quer que ele esteja. Aleluia. Amém, gente. Que dê a roupa de couro, de pelo. Que dê o cinto de couro. Que dê a direção de Deus. Que dê a direção de Deus. Por 3 vezes,
O diabo, ele vem contra Elias, mas por 3 vezes ele sai queimado e destruído pelo poder de Deus. Aleluia. É interessante que a lapada na cara do cão foi tão grande. Versículo 17. Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor. Amém? Amém. Morreu. Mas olha o nível de derrota. Olha o nível de derrota. Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, nem continuidade o diabo vai ter. Ele não tinha nem filhos, ou seja, foi apagado da história de Israel. Foi apagado da história de Elias. Não existia nem sucessão, nem nada. Deus destruiu completamente. Amém, gente? Diga amém. O diabo que segurava a tua bênção morreu. O diabo que não deixava você orar mais morreu. Você ler mais a Bíblia morreu. O diabo que não deixava você se batizar morreu. Você não se casar morreu. Seja livre. Foi para a liberdade que o Senhor vos libertou. Aleluia. Mas que lapada, queridos. Foi fulminante. Porque nem filhos Acasias teve. Nem ninguém. Ele foi fulminado da terra pelo Senhor. O Deus das moscas foi fulminado do Remi pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos para a terceira parte do comunicado de Deus para a sua vida. A primeira parte foi que o diabo morreu. Não é? A segunda parte é: viste as suas roupas de profética, comece a andar no profético e comece a ver Deus usar você para que o fogo de Deus, a partir da sua voz, consuma o poder do diabo e tudo que existe nele. Amém? Existem 2 lugares, apenas 2 lugares: aquela que você foge de Satanás e aquela que Satanás foge de você. Em que lugar você está? Amém? E a terceira parte da comunicação fala sobre essa unção profética que nós temos aqui. Isso é muito gostoso ver isso, porque você vê até na palavra que foi dada ontem de madrugada, hoje já se cumpriu. Na oração que foi feita hoje de madrugada, Deus já respondeu. Numa visão de um sonho que foi dado, Deus já explicou. Coisa maravilhosa viver assim. E no capítulo 2 a gente vê a relação de Elias e Eliseu, a relação da unção profética em nós. Versículo 1 do capítulo 2, acompanhe comigo. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Continuando a história, a gente vai ver que por 3 vezes antes disso, o diabo tentou se opor a Elias. Por 3 vezes, Deus agora se opôs a Eliseu, para ver o quanto ele ia andar naquilo que era profético. E na primeira vez, Elias e Eliseu estavam em Gilgal. E quando você vai para a palavra de Deus, você vê que Gilgal é a primeira parte do território de Canaã. Quando os israelitas passam no Jordão, eles se estabelecem em Gilgal, para que a partir daí, ele conquiste todo o Canaã. Então Gilgal, profeticamente, significa o nosso primeiro passo em Deus. Quando a gente se converteu, quando a gente adentrou naquilo que era promessa. E o Espírito profético nos movimentando, nos incentivando, disse: se você quiser ficar aqui, tudo bem, mas eu vou para Betel.
Eu vou para Betel. E Eliseu, com o coração intrépido, disse: eu não vou ficar aqui, eu quero ir para Betel. E Betel significa um lugar diferente. Quando a gente anda na história de Betel, a gente vê que foi um momento onde Jacó não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha proteção, estava à mercê da natureza, e ele se deita no chão frio, coloca uma pedra debaixo do seu pescoço para dormir. E Deus dá uma visão de uma escada do céu à terra, os anjos sobem, os anjos descem, e ele diz que aquele lugar é Betel. E esse segundo lugar profético da sua vida é um lugar onde nada mais importa. É um lugar onde você está vulnerável. É um lugar onde você está numa posição que não existe conforto. Mas o que existe é uma pedra que você faz de descanso. E essa pedra se chama Jesus. E nesse lugar você consegue ver anjos subindo, anjos descendo. Isso é Betel. Só que não parou aí. Diga assim para seu irmão: se você quiser ficar em Gilgal, fique. Eu quero ir para Betel. Porque Elias está indo para Betel. Porque a unção profética está indo para Betel. E quando chega em Betel, começam a profetizar. E os profetas daquele lugar olham para Eliseu e dizem: Eliseu, teu mestre vai ser tirado. Elias vai ser tirado. E Eliseu diz: cala a boca, onde ele for eu vou. Cala a boca, onde ele for eu vou. Eu não quero ouvir isso, porque onde ele estiver eu quero estar também. Ei, aonde o pastor está, você quer estar também? Ou você está em Gilgal de boas? Ou você está até em Betel de boas? O quanto do Senhor você tem? O quanto do Senhor você quer? E quando eles estavam em Betel, lá no versículo 4, então Elias, do capítulo 2, então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Onde o espírito profético estiver, eu quero estar também. Eu quero estar lá. Eu quero estar onde o homem de Deus está. Aleluia! Nem que seja para Jericó. Eu quero estar em Jericó. Nem que seja uma terra onde houve maldição por causa da capa de Arã, mas eu quero estar lá, porque a palavra profética de Deus está lá. Em algum momento a palavra de Deus vai estar em Gilgal, no seu novo nascimento. Em outro momento vai estar na palavra de Deus, vai estar em Betel, na sua primeira experiência com o Senhor. Mas a palavra de Deus também vai estar em Jericó, que significa o mundo, significa perversidade. Se a palavra de Deus está lá, ela vai me usar lá. Aleluia! Oh, aleluia! Ele vai com Eliseu para Jericó. Pela segunda vez, agora pela terceira vez. Versículo 6. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. Olha para seu irmão e diz assim: o quanto você confia na sua liderança. O quanto você confia na sua liderança. O quanto você confia no seu pastor. Porque se você não é capaz de segui-lo, você não pode seguir o Senhor. Porque Deus é um Deus geracional.
Então, em nome de Jesus, sai de Gilgal, sai de Betel, sai de Jericó, e aonde a unção profética de Deus estiver, esteja lá, esteja lá. Eliseu passou por Gilgal, não viu nada acontecer na sua vida, mas ele continuou. Ele chegou em Betel, não viu nada de Deus acontecer na sua vida, ele continuou. Ele foi para Jericó, nada aconteceu na sua vida, ele continuou, porque depois do Jordão, algo aconteceu. Depois do Jordão, Eliseu conhecia o Elias de Deus, mas depois do Jordão, Eliseu conheceu o Deus de Elias. Talvez você conheça o Deus de Pedro, o Pedro de Deus. Mas está na hora de você passar o Jordão e começar a viver no Deus de Pedro. Em nome de Jesus. Versículo 7. 50 discípulos, veja que isso não é para todo mundo. Versículo 7. Isso não é para todo mundo. Sabe por quê? 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam às margens do Jordão. Isso não é para todo mundo, isso é para quem quer. É para quem quer. E agora eu te pergunto, quanto você quer de Deus? Porque quem fica olhando à distância não recebe a unção. Quem fica olhando à distância não recebe a graça, não recebe nada. Porque Deus não sente prazer naqueles que olham à distância. E muitas vezes a gente vem para a igreja, mas fica longe. A gente estabelece, a gente louva, a gente canta, a gente diz que é evangélico, mas estamos à distância. Deus não quer ninguém à distância. Deus quer pessoas que passem o Jordão e se encontrem com a unção profética de Deus. Diga assim para o seu irmão, não seja um dos 50 que ficam só olhando. Depois, versículo 8. Então, Elias tirou o manto de pelo, o manto profético, enrolou e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram. E os dois atravessaram em chão seco. Digo, só quem é insistente no Senhor vê milagre. Só quem é insistente no Senhor vê milagre. Quem é fiel. Quem é fiel em todos os aspectos. A unção profética é dada para quem é fiel no dízimo, para quem é fiel no horário do culto, para quem é fiel no Senhor, para quem é fiel na sua família, para quem é fiel em todos os aspectos da sua vida. A unção profética só se aprega em quem é fiel. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero ser usado na unção profética. Então insista nas coisas de Deus. Insista nas coisas de Deus. Insista na sua liderança. Insista na unção profética que está sobre esse lugar. Saia de Gilgal, saia de Betel, saia de Jericó, passe o Jordão. Quem vence Gilgal, quem vence Betel, quem vence Jericó, quem vence o Rio Jordão, aprende uma coisa que é fantástica. Só quem sabe ensinar aqui um dia aprendeu de Deus. Que até então Eliseu tratava Elias como mestre. Mas depois do Jordão, Eliseu trata Elias de pai. Ele chama Elias de pai.
até o Jordão, você vai se relacionar com Deus sendo Deus. Mas depois do Jordão, você se relaciona com Deus a partir da sua paternidade. Veja o que Elias diz. E quando você é filho, sabe? Eu tinha uns 15 anos. E foi uma era onde grandes pregadores se levantaram. E era uma era dos ex-traficante, ex-bruxo, tudo que você possa imaginar. E eles tinham relevância na igreja, nas ministrações. E com essas histórias de restauração incríveis. E teve uma vez que eu orei ao Senhor e disse: Senhor, mas como é que eu vou pregar o Evangelho se eu nunca tive uma vida no passado? Se eu nunca fui ex-nada, eu sempre fui teu filho, desde menino. Eu sempre fui teu filho desde menino. Então não tem nem passado para contar. Porque meu passado foi na tua presença. Meu passado foi te adorando. E eu estava um pouco frustrado a respeito disso. Foi quando Deus bradou no meu coração. E disse: filho, quando um filho é bom e obediente, tudo que ele pede, o pai dá. Tudo que ele pede, o pai dá. É como se ele estivesse me dizendo: porque tu nunca saiu dos meus caminhos, tu pode pedir o que tu quiser, porque eu vou te dar. Isso é só quem passa do Jordão. Só quem só passa do Jordão, porque depois do Jordão, Elias ora para Eliseu e diz: Eliseu, pede o que tu quiseres. E Eliseu olha para Elias: olha, eu só quero uma coisa, porção dobrada do teu espírito profético. Porque agora eu estou na dimensão da paternidade. O que eu pedi, Ele me dá. Isso é a dimensão da paternidade. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Versículo 9, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que fazer em favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. É isso que eu peço a Jesus. Elias simbolizava Cristo. Faz de mim o teu herdeiro do teu espírito profético. Aleluia! Glória a Deus! Faz de mim o herdeiro do teu espírito profético. Você pode levantar a mão para o céu? Quem pode dizer isso? Quem pode dizer assim: Senhor, me ajuda a passar pelo Jordão e faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Aleluia. Porque, sabe por quê? Porque quem se movimenta no espírito profético nem de barco precisa, ele anda sobre o mar. Quem se movimenta com o espírito profético, a morte deixa de ser morte, é apenas um sono. Doente é apenas para que a glória de Deus se manifeste. Problemas era simplesmente para que a glória de Deus se manifeste. Eu quero ser usado nesse espírito profético. Aleluia! Não existe palavra mágica, é comprometimento com as coisas de Deus, é comprometimento com a sua liderança, é comprometimento com tudo que o Senhor determinou para a sua vida. E passar etapas, passar Betel, passar Jericó, passar Jordão, mas vai chegar um momento em que o Espírito profético de Deus agirá sobre a sua vida. E aí aquilo que é problema agora, não é problema mais. Porque a Bíblia diz que um carro de fogo separou Eliseu de Elias. Elias subiu em redemoinho.
E naquele momento a paternidade de Deus, ela explode dentro de Eliseu. Versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Paternidade. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Ou seja, tu era toda a força de Israel. E quando já não mais podia vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes, rasgou. Toda paternidade, ela arranca algo de você. Toda paternidade, ela produz uma consequência na sua vida. Onde não existe mais o eu. Onde existe mais o meu passado. Onde existe mais a minha fraqueza. A minha debilidade. Por isso que a palavra diz que quando sou fraco, eu estou forte. Isso não tem a ver com uma fé simples, improdutiva, de quem não é produtivo no Senhor, de quem não se empenha. Isso tem a ver com o Espírito que habita em nós. Que no nosso rasgar de vestes, é que a unção e a capacitação de Deus vem sobre as nossas vidas. Então não adianta não ser uma pessoa intrépida no Senhor e querer citar versos bíblicos vazios ao léu, onde não existe uma vida profética, uma vida em Deus. Não funciona. Não funciona. Mas quando eu rasgo as minhas vestes de fraqueza, entenda, ele era o tesbetita Elias, a sua individualidade, a sua originalidade nunca deixou de existir, mas o que existia mais forte do que isso, era um espírito profético que estava dentro dele. Eliseu, ele rasgou as próprias vestes, rasgou bem. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a mar de Jordão. Preste atenção em algo muito forte. Talvez Deus ele tenha uma promessa na sua vida. O ministério ele tem. Cabe o quanto você vai buscar ele. Acho que ele tem, ele tem. Você não nasceu por acaso. Mas você está esperando uma capacitação. Você está esperando que Deus ele abra o céu, que venha uma pomba e diga: esse é meu filho amado em quem me comprar. Deus não vai fazer isso. Veja que na unção dobrada de Eliseu não teve nada místico. Ele nem sequer tocou nele. Ele passou o carro, poeira para todo lado, deu um redemoinho, levou Eliseu. Se eu tenho uma capa velha no chão, você precisa disso aqui. Porque o resto é com Deus. Eu só preciso começar a viver na mesma autoridade que a minha liderança vive. E o resto é com Deus. Não teve algo astral. Depois que Eliseu, ele olha, rasga suas vestes, entende a paternidade. Ele vê a capa de Elias lá. O cara sumiu, só tem poeira. O cavalo sumiu. Já é suficiente. Ele pega aquela capa, faz a mesma coisa que Elias fez, né? Versículo 3, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou para a mar de Jordão. E então bateu nas águas do rio com o manto. E perguntou: onde está agora o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Diga assim para o seu irmão: está na hora de você parar de viver, de acompanhar o Pedro de Deus, para começar a viver a realidade do Deus de Pedro. Em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Quando Eliseu se depara com Jordão, eu acredito que ele fica: e agora? Aí Elias vai lá e taca a capa dele, o Jordão abre. Que coisa maravilhosa. Aí Eliseu vai. Quando Eliseu volta,
Está o mesmo Jordão lá, só que agora está fechado. Ei, o Senhor está dando autoridade agora sobre a sua vida. Mas isso envolve muita coisa. Isso envolve queimar os carros, queimar a sua história, queimar seu passado. Isso envolve você abandonar Gilgal. Isso envolve você abandonar Betel. Isso envolve você abandonar Jericó e você adentrar no Jordão com Elias, com Deus. Porque aí, o Espírito profético, aí, nós que somos herdeiros do Espírito proféticos, teremos a capacitação de fazer o impossível acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Por 3 vezes o diabo resistiu a Elias. Por 3 vezes Deus resistiu a Eliseu. Mas por 3 vezes também o Jordão abriu. Na primeira vez, quando Israel entrou em Canaã, o sacerdote na frente com a arca da aliança, e significa que na primeira vez da sua vida, o seu rio Jordão, ele foi aberto através da unção sacerdotal e da presença de Deus. O Jordão abre. Na segunda vez que ele abriu, foi quando o seu líder profético bateu com a capa e o Jordão abriu e você acessou a herança a partir do Espírito profético. Mas na terceira vez, é você quem Deus vai usar para abrir o Jordão para Israel ser abençoado. Aleluia! Glória a Deus! De pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! De pé em nome de Jesus. Mas eu não estou falando isso para a tua carne, eu estou falando isso para o teu espírito. Fica de pé. É para teu espírito, não é para tua carne, que ela fique sentada, que ela se deite, que ela morra, mas que o espírito que está em mim fique de pé. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Deixa Deus levantar os Eliseus. Deixa Deus levantar os Eliseus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glorifique, glorifique. Oh, aleluia. Oh, rabagaço de calabás. De calabagaço de criação, rabagaço de quebaço. Levante-se, levante-se. Oh, aleluia. Seja curado agora, porque o Deus de Elias está se manifestando nesse lugar. O Deus de Elias está se manifestando nesse lugar. Fale em línguas, glorifique, seja livre. Oh, aleluia. Do amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso crê-lo, nem descê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
Jesus tudo pagou por mim. Sai, Judão! Sai, Betel! Sai, Jericó! Que se abra o Jordão! Oh, impressionante, infinito e ousado. Que se abra o Jordão! Em nome de Jesus! Só pra quem comprar, não posso comprá-lo. Aleluia! 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 Te encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras, pra te encontrar. As luzes para as sombras, escala as montanhas, pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra te encontrar. Adore a Deus! Adore a Deus! Adore a Deus! Adore a Deus! Mentiras, pra te encontrar. Aleluia! Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Só pra quem comprar, não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra quem comprar. Aleluia! Oh, aleluia! Nós vamos fazer um ato profético agora. Deixa nós, irmão presbítero Ferroso, pastor Cláudio, a irmã Inácia. Queridos, eu não sei se você está em Gilgal, eu não sei se você está em Betel, eu não sei se você está em Jericó, mas eu sei que eu estou além do Jordão, eu estou além do Jordão. Eu vou fazer um ato profético aqui. Tudo isso é um processo. Faz parte da caminhada.
Faz parte. Que você não pode ficar em um lugar parado. Se Deus for adiante. Eu quero que todo mundo saia do seu lugar de uma forma profética. Você vai ser ungido em Gilgal. Você vai ser ungido em Betel. Você vai ser ungido em Jericó. E você vai ser ungido além do Jordão. Sai do seu lugar, querido. Em nome de Jesus. 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 Sai de Gilgal. Sai de Betel. Sai de Jerusalém. Passa o Jordão. Passa o Jordão. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberdade. Liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberdade. Força. Cura. Restauração. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura. Cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o Jordão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Força. 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 Em nome de Jesus.